Bem-vindos aqui no Está Escrito Canadá. Hoje nós vamos ter uma pessoa bem especial para dar a história dele. Então fica aqui conosco no Está Escrito Canadá. Bem-vindos mais uma vez aqui no Está Escrito Canadá. Hoje nós temos uma pessoa bem especial para dar o testemunho dele. Nós temos aqui o Michel Guto Grings. Mas tu gostas de Guto, né? Correto, pastor. Ok. Antes de começar, vamos só fazer uma oração para começar. Deus, obrigado mais uma vez que nós podemos estar aqui, que nós podemos ouvir como tu trabalhas nas vidas das pessoas, como tu podes ajudar e abençoar a nós aqui nesta terra. Fica conosco e todos que estão a ouvir, em nome de Jesus. Amém. Então, fala um pouquinho de você. Tu és do sul do Brasil, né? Verdade, pastor. Nós somos do interior do Rio Grande do Sul. Eu nasci numa cidade chamada Igrejinha. Igrejinha fica a mais ou menos 80 quilômetros de Porto Alegre, capital do nosso estado. Fica próximo também de uma cidade chamada Gramado, que é um polo turístico bastante forte do nosso estado e do nosso país. E sou nascido então em Igrejinha, gaúcho, brasileiro. E o teu nome, Grings, é um nome bem popular nessa área, né? Explica um pouco como é que as pessoas sabem esse nome. Na verdade, o sobrenome Grings, ele é descendente de germânicos. Os meus bisavós vieram da Alemanha para o sul do país e lá se estabeleceram. E o sul do Brasil ele é uma região que existem bastante alemães, bastante italianos, portugueses também. E a tua família, quando eles vieram assim para o Brasil, eles eram religiosos? Qual era assim a parte espiritual da vida deles? Eu nasci pastor e me criei num lar cristão. Os meus pais, os meus avós, eles sempre foram católicos. E eu tive a bênção de, junto com a minha irmã, sermos criados num lar cristão, num lar de muita harmonia, num lar de muita paz, num lar onde Deus sempre foi louvado e Jesus sempre foi a nossa grande orientação. É interessante que tu falas isso, então estás a dizer que a parte religiosa que a tua família assim deu para vocês está conectado com a paz que tu tiveste, é isso que estás a dizer? Como é que a religião ajudou assim na tua vida, quando eras mais jovem? Os meus pais, eles sempre foram assim pessoas muito, de certa forma, muito humildes. E nós sempre fomos ensinados a seguir os princípios cristãos. Nós sempre fomos ensinados desde pequeno que nós não deveríamos roubar, que nós não deveríamos falar mal das outras pessoas, que nós não deveríamos, enfim, que nós deveríamos sempre seguir aqueles princípios que são os princípios cristãos. Soubemos que a gente nem sempre tem as melhores influências, que às vezes a gente vive num mundo onde nós recebemos influências negativas, porém em casa nós sempre éramos instruídos e corrigidos a fazer aquilo que era o certo. Nós, quando chegávamos em casa enfim, ou quando mesmo em casa nós tínhamos alguma ação, alguma atitude que não era correta, nós éramos repreendidos sempre com amor, nunca com ódio, mas éramos ensinados a fazer aquilo que era o certo.
E assim, ainda falando quando eras mais jovem, tiveste algumas dificuldades, uns tempos mais difíceis, ou foi uma vida basicamente tranquila? Foi uma vida muito boa, pastor. Foi uma vida muito boa. Não, nunca uma vida de abundância, nunca uma vida de onde nós podíamos fazer tudo o que nós queríamos, não. Na época nós tínhamos uma condição financeira um pouco mais restrita, mas foi uma vida muito boa. Meus pais assim sempre foram pais muito carinhosos, muito amorosos. Eles sempre, de uma ou de outra forma, eles sempre priorizaram muito o crescimento emocional meu e da minha irmã. Eles sempre tiveram um entendimento de que uma criança ela precisa ter o lado emocional muito bem estruturado. E a partir do momento em que o lado emocional é bem estruturado, as outras coisas tendem a acontecer de uma forma adequada. Então acho que essa sempre foi a grande preocupação deles. Falando sobre teus pais, então, porque há muitas famílias que não têm essa estrutura, né? Que não têm essa bênção de ter uns pais que ensinam. O que é que tu falavas para outros pais ou pessoas que vão ser pais nesse sentido? Porque tu falaste assim, quando nós fazíamos uma coisa errada, nós tínhamos, né? Éramos castigados com amor e isso. Qual é uma dica que tu davas para uma família de hoje sobre isso? Eu acredito, pastor, que nós normalmente, ou quase nunca, nós fizemos cursos para ser pais, né? Nós aprendemos a ser pais ao longo da vida, ao longo da jornada. E eu acredito que a base de qualquer ensinamento para os nossos filhos deve ser o amor. A correção deve ser feita com amor, tudo deve ser feito com amor. Isso não significa que nós podemos deixar eles fazerem tudo o que eles querem. Isso naturalmente não significa que há liberdade para tudo, naturalmente não. Mas a partir do momento em que nós ensinamos e inclusive repreendemos com amor, eu acredito que os filhos, eles de alguma forma absorvem e conseguem enxergar que aquilo é por bem deles. E então, para mim, a base de tudo é o amor, a base de tudo é a coerência naquilo que a gente faz. Acredito muito de que as crianças, elas aprendem muito mais com o exemplo do que com as palavras. E a partir do momento em que a gente ensina eles através das nossas ações diárias, eu acredito que os ensinamentos que eles recebem são muito mais fortes e tendem a levar esses ensinamentos para a vida. É interessante que tu falas isso, né? Porque quando a pessoa lê a Bíblia, é isso que nós vemos, que não era só ensinar pelas palavras, né? As crianças iam com os pais, com a mãe, e viam como os pais viviam, né? E isso basicamente é o que os teus pais também tentaram fazer, né? É mostrar como viver. Perfeito. Nós temos um ditado que a gente gosta muito de usar na nossa casa, que diz mais ou menos assim: a fala ensina, porém o exemplo arrasta. Então é uma forma realmente muito forte de nós ensinarmos os nossos filhos através da prática diária. Amém, amém. Estavas a falar sobre amor. Explica um pouco a história como tu encontraste o teu amor. Eu conheci, pastor, a minha esposa dentro da empresa onde nós dois trabalhávamos. E a primeira vez que eu vi ela, eu disse para a pessoa que estava ao meu lado: esta vai ser a mãe dos meus filhos. A primeira vez? A primeira vez. Como é que sabias? O que é que foi? Foi só aparência? Foi outra coisa? Naquele primeiro momento, pastor, foi a aparência, foi algo que nos conectou. Eu sequer tinha trocado uma palavra com ela até então, mas sabia que ela era especial, sabia que ela era diferente, sabia que tinha alguma coisa que nos conectava. E eu
sou um pouquinho mais novo que ela, apesar de não parecer. E naquela época eu acredito que 17, 18 anos talvez. E nessa fase, quando você tem esta idade, 4 ou 5 anos de diferença acabam significando bastante. E naquela época, então, eu tinha em torno de 18, 17, 18, ela tinha talvez 22, 21, nessa faixa etária. Então, 4 anos, 5 anos representavam muito. Então, ela dizia que eu era muito novinho para ela ainda. E aí se passaram mais 2 ou 3 anos. E aí, depois de a gente conversar bastante, se conhecer melhor, eu tive o privilégio de poder namorar a minha esposa. Amém. Namoraram, finalmente casaram-se, né? E como é que foi? Porque tu estavas a falar assim, quando tu eras criança, estavas debaixo dos teus pais, tinha aquele estilo de vida, né? A parte religiosa também. Quando tu separaste dos pais com o casamento da tua esposa, houve uma mudança ou tentaste continuar com esse tipo de família? Nós desde o momento em que nós começamos a namorar até o nosso casamento, se passaram em torno de 3 anos, 3 anos e meio. Nós namoramos, noivamos e depois casamos. E eu percebi ao longo desse período, e isso talvez foi o principal motivo que me fez ter certeza de que era com a minha esposa que eu queria estar, o fato de que ela também cresceu numa família muito unida. E ela sempre valorizou muito a família. Para ela, sempre a família era o nosso principal patrimônio. E no momento em que eu percebi que realmente esse era o grande objetivo de vida dela também, eu não tive dúvidas de que era com ela que eu gostaria de estar. E quando nós casamos, pelo fato de nós termos tido assim criações relativamente parecidas, nós de alguma forma sabíamos o caminho que nós queríamos seguir. Nós acabamos encontrando a Igreja Adventista um tempo depois. Eu acredito que talvez algo como 5 anos depois de nós termos casado, nós participamos de um ministério chamado ECC. Depois de um tempo ele foi renomeado para RCC, Reencontro de Casais com Cristo, e realmente foi um final de semana que nós tivemos a oportunidade de participar, que definitivamente deu novos caminhos para a nossa vida. Deixa-me fazer esta pergunta aqui, porque até este ponto tu eras católico, né? Basicamente. E era bom. Era bom. Tu estavas a ver boas coisas, bênçãos, como um católico, né? A maneira que a família estava assim unida, a maneira que tu cresceste, isso. O que é que a Igreja Adventista, pelo este programa, o RCC, o que é que tu encontraste que, assim, fez que tu pensares, não, eu ainda quero mais? O que é que tu não tinhas antes que a Igreja Adventista, assim, deu para ti? O programa do RCC, ele veio para nós num momento bem importante da nossa vida. Nós tínhamos uma filha pequena, que tinha entre 3 e 4 anos, e a minha esposa ela estava grávida do nosso filho. Nós temos um casal de filhos, uma menina mais velha e um menino um pouco mais novo. E eu acredito que é natural na vida de um casal, após o nascimento dos filhos, talvez pelo acúmulo de tarefas, talvez pelas mudanças que
a paternidade, a Muda maternidade tudo, né? muda tudo. Yeah. Nós vivíamos assim um momento de uma certa instabilidade no nosso relacionamento. Nós sabíamos que nós queríamos ficar juntos, mas ao mesmo tempo a gente, enfim, estava encontrando algumas dificuldades na rotina diária, trabalho, filho, gravidez, às vezes questões hormonais também, né? É difícil a pessoa encontrar, né? Parece que a pessoa... O equilíbrio entre todas as coisas, né, pastor? E naquele momento, então, nós fomos convidados para participar deste encontro de casais e foi, assim, um divisor de águas para nós. Nós, naquele final de semana, naturalmente nós não entramos de um jeito e nós saímos do outro. Nenhuma transformação acontece em 48 horas. Porém, nos foi apresentado um caminho diferente, um caminho que nós acreditamos mais saudável, mais sustentável. E ali nós começamos a entender alguns propósitos de Deus para a nossa vida e nós renovamos algumas convicções que nós já tínhamos. Posteriormente ao encontro, nós fomos convidados por alguns amigos muito especiais, são amigos do coração até hoje, a fazer um estudo bíblico, a conhecer um pouco mais da palavra de Deus, porque nós anteriormente não tínhamos muito incentivo ao estudo da palavra, ao estudo da Bíblia, e algumas coisas que nós fomos aprendendo, de certa forma, até nos surpreenderam. Né? E eu acredito que naquele início nós entramos numa jornada. Uma jornada é um caminho que você resolve seguir, mas não é um caminho cujo final ele está sendo visto aqui. Né? E ao longo desse período de estudos bíblicos, foi um período longo, foram quase 3 anos, eu dizia para minha esposa, eu me sinto bem quando nós estamos com estes nossos amigos. Eu me sinto mais em paz, eu me sinto mais tranquilo, eu me sinto bem estando nesse meio. E eu quero estar nesse meio mais frequentemente. É interessante como falaste, né? Porque assim, começaram bem, é óbvio que todos têm dificuldades, né? Têm aqueles momentos. Mas é interessante que tu percebestes, mesmo tendo uma coisa boa, que a pessoa ainda pode ter mais, ainda tem mais que a pessoa pode ter, que realmente há mais felicidade, paz, amor e todas essas coisas. Porquê é que levou 3 anos? Né? O que é que tu estavas a pensar, a sentir? Porque falaste, né? Tu estavas aprendendo coisas que até a pessoa fica chocada, né? O que é que tu estavas a passar durante esses 3 anos? Basicamente tu estás a ver 2 vidas, né? A vida que tu tinhas, a possibilidade de uma nova vida e fazer essa escolha. O que é que estavas a sentir durante esse tempo? Eu acredito, pastor, que normalmente nós temos a tendência de nós seguirmos o modelo dos nossos pais. Eu acredito que é natural, quando se fala de religião também, você ter um modelo que se repete de gerações para gerações e aquela cultura vai acompanhando as gerações que vão vindo. E na minha casa sempre foi assim, os meus pais seguiram a religião dos pais deles, os meus avós seguiram a religião dos meus bisavós. E quando você faz um corte, uma interrupção e você segue um caminho diferente, aquilo causa um certo impacto, né? E talvez para nós, num primeiro momento, nós tínhamos um receio de qual seria o tamanho desse impacto para os nossos familiares, em especial para os nossos pais. E eu sempre fui uma pessoa assim que
de alguma forma, sempre quis dar muito orgulho para os meus pais. Eu não sabia até que ponto uma eventual disrupção desse caminho poderia significar um sentimento diferente por parte deles. E, de toda forma, a nossa decisão ela realmente se deu a partir do momento em que nós percebemos que a verdade é apenas a verdade que está na Bíblia. E que aquela é, de fato, a palavra de Deus e ela é o nosso grande norte. E muitas vezes aquilo que nós aprendíamos, aquilo que nós éramos ensinados, tinha mais a ver com uma certa tradição do que propriamente com aquilo que é bíblico. E nós entendemos que, para o nosso bem, para o bem da nossa família, seguir aquilo que era bíblico seria a melhor escolha. Então, vocês decidiram escolher assim a Bíblia, o que a Bíblia ensinava, que provavelmente foi um pouco difícil no começo, mas hoje em dia, como é que está a relação com os teus pais e com o resto da família? A relação é maravilhosa, existe um respeito muito grande nesse sentido, não só de mim para com os meus pais, da minha irmã, que também hoje segue uma religião evangélica, com os meus pais, e também, certamente, da minha esposa com os meus sogros. E mais do que isso, nós acreditamos que nós temos um papel fundamental, que é de compartilhar com eles alguns aprendizados que nós tivemos, alguns conhecimentos que hoje nós temos e que, pela falta de oportunidade, talvez eles ainda não tiveram acesso. Tão bom ver uma família assim unida, com amor. Eu sei que tem muitas pessoas que estão a ver o programa agora que queriam ter uma família que vocês têm, né? Eu sei que não é perfeito, obviamente, né? Certamente. Mas só a bênção que vocês têm. Eu sei que tem muitos que iam querer isso. Tu tens algum verso da Bíblia, alguma coisa da leitura que tu querias ler para as pessoas que estão a ouvir aqui hoje? Para mim, pastor, um verso que nós gostamos muito está em Provérbios 22, 6, que diz assim: ensina os filhos no caminho que devem andar, e mesmo quando forem velhos, não se desviarão dele. Amém. O que é que isso quer dizer para ti? Eu acredito, pastor, que a família é a base da sociedade. Apesar de hoje nós enxergarmos uma sociedade que prega valores tão distintos e tão distantes da família, nós continuamos acreditando que uma família estruturada, que uma família unida, uma família feliz, é a base de uma sociedade mais feliz, de uma sociedade mais digna, mais humana. Nós procuramos fazer a nossa parte e procuramos ter dentro da nossa casa um mundo muito melhor do que aquele que às vezes a gente enxerga na rua. Amém. Então, para todos que estão a ouvir, se vocês também querem uma família abençoada, unida, vamos orar juntos, que Deus possa ajudá-los nisso. Deus, mais uma vez, obrigado que nós podemos estar aqui a ouvir a maneira que Tu dirigiste a vida dos Greens, todos eles. Deus, que Tu possas não só continuar a abençoar a eles, mas que Tu possas abençoar todas as famílias que estão a ouvir aqui hoje. Amém. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós estávamos a falar sobre a importância da família e de as crianças dentro da família. Se vocês querem ajuda com isso, nós temos uma revista para vocês. A Criança Amada ou Maltratada. Vocês podem receber completamente grátis. É só nos contactar com a informação que vai ser dada agora. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4.
ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro. Infelizmente nós chegamos ao fim deste episódio, mas não é o fim da história do Guto. Na próxima semana nós vamos continuar com um evento na vida que foi bem chocante, né? Uma coisa que marcou a tua vida. Sem dúvida, pastor. Acredito que marcou a minha vida, a vida das pessoas próximas a mim, e agradeço muito a oportunidade por poder compartilhar um pouco dessa história. Minha esposa, ela saiu correndo pelos corredores do hospital, chamando e gritando pelo nome do médico, pedindo auxílio. E ali naquele momento, então, se iniciou uma jornada que durou aproximadamente 6 horas, onde ao longo destas 6 horas eu tive 13 paradas cardíacas, um intervalo de talvez... Algumas aconteciam no intervalo de 15 minutos, outras no intervalo de 20 minutos, outras num tempo um pouquinho maior. Maninha, só estou emocionado, só isso ainda, tá? De banho tomado. Mais de banho tomado, Olha só. Sem a sonda. de banho tomado, sem sonda e... esperando para ir para casa, tá? Amo vocês, obrigado pelas orações. Agradeço a todos, tá? Foram 13 paradas cardíacas e 17 choques de desfibrilador para que o coração voltasse a bater ao longo de 6 horas. E obrigado também por estar aqui hoje. Obrigado, pastor. Eu lhe agradeço, em meu nome, em nome da minha família, pela oportunidade, e tenho certeza que vai ser uma história muito interessante que a gente tem para compartilhar na próxima semana. Amém, amém. Então, fica conosco para ver o próximo episódio na próxima semana, mas até lá, lembrem-se que está escrito: nem só pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus.